Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Normalmente a gente sempre discute com alguém tecnicamente sobre o assunto, outras vezes a gente traz o depoimento do próprio paciente e agora nós vamos fazer uma discussão multidisciplinar com várias visões, com vários especialistas focando para mostrar a experiência do paciente. Então hoje eu conto com a presença de Dr. Renato, dispensa a apresentação porque ele já fez outros trabalhos aqui com a gente, Dr. André Bissoli, e eu queria agradecer, Luiz, você de estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua história, tá? Exatamente para ajudar a gente nessa corrente do bem de divulgar o que está sendo feito no Espírito Santo e mudando a qualidade de vida das pessoas. Luiz é um paciente que ele inicialmente foi atendido por Renato, e aí ele entrou dentro da toda a nossa estrutura multidisciplinar e hoje está com pós-operatório de um estimulador medular para o controle de dor. Luiz, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Obrigado pela sua presença. E eu vou passar a bola para os meninos conduzirem isso daí, tá? Renato, então, dê a honra aí. Opa, obrigado, Daniel. Então, o Luiz começou a acompanhar comigo no começo desse ano, né? A gente está em 2025, acho que a primeira consulta foi em janeiro, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro. Já tinha um histórico de cirurgias prévias, tanto cirurgia cervical como lombar, e uma artrodese grande da coluna lombar, vinha com essa dor, né? Já há um tempo. Foi quando que você fez a cirurgia mesmo, Luiz, a da lombar? Foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018, a cervical se operou quando? Em julho de 2018. Julho de 2018. Duas cirurgias grandes feitas no mesmo ano. A cervical foi uma cirurgia que você ficou tranquilo, né? Depois dela. Tranquilo. E a lombar, desde a cirurgia, você já começou com uma dor lombar mesmo. Dor crônica uma dor crônica esquerdo. No nervo ciático esquerdo. Veio com tratamento fisioterápico nesses tempos. Você fez mais o que de medicação? Você lembra de tratamento? Tomava analgésicos, né? Cheguei ao ponto de tomar até analgésico opioide, também não fazia um pouco de efeito na hora, mas depois que passava o efeito analgésico, a dor voltava. E também nós chegamos a fazer também o bloqueio, né? Fizemos até o bloqueio, que também, infelizmente, ele não surtiu o efeito esperado, né? Eu não lembro, você chegou a fazer bloqueio antes de fazer comigo ou foi Não, foi contigo. O primeiro foi comigo. Então, a primeira opção que a gente teve por causa do Luiz foi esse bloqueio, né? Fazer uma infiltração na coluna, tanto para a dor das facetas, que tinha uma sobrecarga, como também para a dor neuropática. E você ficou bem 10 dias, né? E depois voltou já com essa dor. E o legal é que o Luiz, quando chegou no meu consultório, ele já chegou oferecendo o tratamento, perguntando a respeito da estimulação, né, medular. Foi uma coisa que nem eu precisei apresentar, ele já fez esse questionamento. Só curiosidade, Luiz, como é que você ficou sabendo disso? Quem que te mostrou que existe isso? Porque hoje tem colega médico nosso que não sabe que esse negócio existe ou não acredita que funciona. Então, né? eu conheço esse tratamento desde 2014, quando eu fui em São Paulo uma vez, atrás de um recurso para um problema de dor crônica que eu tinha no braço esquerdo, que você bem conhece a minha história, dos problemas que eu tive no braço esquerdo, né, na região do cotovelo. E lá o neurocirurgião ele me apresentou esse tratamento, né, e desde 2014 que eu já conheço. Só que na época, como se tratava de uma dor muscular e esquelética, né, de tendão e músculo, aí eu vi que não ia fazer efeito para o meu caso, né? Porque é um tratamento específico para dor neuropática, né? Até onde eu sei. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Principalmente. Então, aí eu não fiz. Eu até consegui, na época, a liberação do plano com hospital, com material e tudo, só que na época também a mão de obra ela ia ser por minha conta. Eu não tinha condições de arcar na época também. Né? Lá em São Paulo. Seria feito em São Paulo também. Era bastante caro na época, né? Então, desde aquela época eu já conhecia esse tratamento. E eu fui lendo, fui pesquisando, né? E quando chegou nessa etapa agora da dor, ela está no ponto pior, né? Até pior do que antes de eu fazer a cirurgia da artrodese na lombar.
Aí eu lembrei desse tratamento, né? E fomos por etapas, né? Fisioterapia e bloqueio e tal. Eu queria te perguntar, inclusive, uma outra coisa, assim, o que você percebeu, Luiz, com essa dor toda antes do procedimento? Que limitação que isso estava te trazendo, principalmente? Deixa eu só então interromper para a gente começar um pouquinho antes, que essa informação é importante. Luiz, o nosso trabalho ele começa em cima de algumas coisas que começaram numa cirurgia lá atrás. O que você sentia naquela cirurgia lá atrás que você fez em 2018, na região lombar? Então, lá em 2018, quando eu fiz a cirurgia de artrodese na lombar, foram 3 níveis, né? Da L3 até S1. Então, foi até uma cirurgia bem grande, né? Extensa. E na S1, a hérnia, ela extrusou. Ela explodiu, né? E aí comprimiu muito o nervo do lado esquerdo. E aí foi onde a dor ela aumentou muito. Aí ela vinha... Isso antes da cirurgia? Isso antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Inclusive, eu tive um sinal bem característico do problema do ciático, que era o meu dedão arrastando. O dedão do pé esquerdo. Então, ele além da começou... dor, você tinha fraqueza. O dedão começou a pendurar e arrastar. Eu não conseguia mais levantar o dedão do pé. Eu acredito que isso seja um sintoma também do problema do nervo ciático, né? Aí eu passei pela cirurgia, a dor de início melhorou, esse problema do dedão melhorou também, ele voltou a ter um pouco mais de firmeza. Porém, essa dor ela ficou oscilando, ela melhorava e piorava, melhorava e piorava. Às vezes ficavam meses sem aparecer, depois quando voltava ficava meses também. E não tinha analgésico que dava jeito, não tinha alongamento que dava jeito, né? E eu aí comecei a ter limitações. As limitações, eu passei a não aguentar ficar mais muito tempo em pé. Eu ficava aí 5 minutos em pé, eu já tinha que sentar. Tarefas simples no dia a dia, por exemplo, em casa fazer uma limpeza na pia ali, né? Lavar umas vasilhas, você tem que ficar em pé em frente à pia. Eu com 5 minutos eu tinha que fazer um pouquinho e sentar, fazer um pouquinho e sentar, fazer um pouquinho e sentar. Né? E às vezes até sentado doía. A única posição que eu não sentia dor era deitado. Então eu passava boa parte do meu dia também deitado. Né? Você está com quanto de idade hoje? Vou fazer 53 esse mês. Então, com 53 anos, você está ficando a maior parte do tempo deitado. Deitado, né? Com a vida parada, por causa de dor. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou nesse estágio, por exemplo, com dor praticamente diária com a vida parada? Uns 2 anos. Então, 2 anos da sua vida você parou. Foi o grau máximo da dor. Inclusive, pior do que antes da cirurgia de artrodese. Então, foi assim, era uma dor assim, de tirar do sério, uma dor insuportável mesmo, de alterar o seu sistema emocional e te tirar do sério a dor. Muito forte mesmo. Nesse intervalo de 2 anos, você chegou a perder algum compromisso importante, algum evento importante por conta da dor? Não, mas eu sempre pensava no seguinte: se eu fosse em algum lugar, a primeira coisa que eu fazia era ver se tinha lugar para me sentar. Se eu fosse num lugar onde tivesse multidão, primeira coisa, tem lugar para me sentar? Se não tivesse, eu não ficava, eu não aguentava ficar, né? Já diferente agora, depois do tratamento, né? Esses dias eu fui lá no jogo da final do Flamengo lá, deu para ficar 3 horas em pé lá, sem problema nenhum. Já valeu, então, né? Já valeu. E deixa eu te perguntar, Luiz, quando a gente tem dor por tanto tempo, existe uma questão, um impacto social, familiar, pessoal da dor. Apesar da dor ter começado num problema na lombar, ela mistura, foram 2 anos da vida. Como é que foi a repercussão disso nessas esferas? Como é que foi, tipo assim, o entendimento das pessoas, o entendimento da família, o entendimento da vida? Porque quando a gente vai tendo dor constante, às vezes as pessoas nem acreditam então, que é possível ter tanta dor. Alguém chegou a te perguntar se essa dor não era só psicológica? Esse tipo de coisa que a gente vê que os nossos pacientes, de vez em quando, eles são confrontados com isso. Sim. Né? Eu imagino que sim, porque a dor é algo invisível e não tem um aparelhinho que você liga no corpo da pessoa e mede um dorímetro, né? Não existe, né? Para medir
o grau de dor, né? Embora ele possa alterar talvez taquicardia, pressão arterial e tudo mais, mas especificamente para dizer que é dor não dá, né? Não existe. Mas assim, como eu ficava muito deitado, isso não passava despercebido, né? Principalmente, eu no momento eu estou morando com os meus pais, né? E eles já são idosos e eles percebiam isso, né? Eles falavam, você passa a maior parte do seu dia deitado, você está bem e tal. E por conta de dor também, eu desenvolvi um quadro de depressão. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que ficou seu emocional nisso, cara? Eu desenvolvi um quadro de depressão por causa de dor, né? E aí, porque a dor para a sua vida, você é uma pessoa produtiva, de uma hora para outra você para de trabalhar, você para de praticar o esporte que você mais gosta, as coisas que você mais gosta, e você fica confinado, fica preso em cima de uma cama, né? Então, eu desenvolvi um quadro de depressão também. Eu trato essa depressão até hoje, né? E estou muito bem também. Mas isso começou tudo lá com a questão da dor crônica. Nesse processo de depressão também, né? E aí, Luiz, uma coisa que é importante quando a gente fala dessa questão de dor, você falou, não tem uma forma de dosar. Existem algumas coisas que a gente usa para dosar, né? Primeiro são os exames de imagem que a gente faz para documentar exatamente os seus sintomas. Existem os exames eletroneuromiográficos, que a gente vê a condução elétrica, que você fez também, exatamente para a gente documentar que existe uma lesão daquele nervo que é compatível com a sua dor. E aí, por que a gente faz a infiltração, né? A infiltração é uma forma que a gente tem de tentar aliviar a dor, mas também ter uma forma de eu tirar uma parte do viés do diagnóstico, que é o processo inflamatório. Então, por exemplo, a doença de sobrecarga, ela vai causando um processo inflamatório. Então, sua vida parou um tempo. E aí é difícil, por exemplo, para o Renato, que não conhecia a sua trajetória inteira, saber o quanto disso é da sequela do nervo, da cicatrização, do processo inflamatório. Agora, quando eu faço uma infiltração focada no processo inflamatório e aquilo dura poucos dias, aquilo tem um valor diagnóstico. Ele consegue saber, olha, aquilo dali não é o motivo do problema. É aí que faz com que a nossa visão seja para o lado da sequela do nervo. E aí é onde a gente entra nesse grupo de uma dor intratável como uma sequela tardia de uma cirurgia. E aí essa sequela tardia, ela vem exatamente porque o nervo ele vai cicatrizando lentamente. E aí as dores vão aparecendo ao longo do tempo. Tanto é que quando você operou, você ficou de um jeito, isso foi aparecendo depois. E os exames de imagem não iam mostrando nada. Os parafusos estavam onde devia estar, as coisas estavam... E com certeza, ao longo desse tempo, você deve ter ouvido falar, não, mas a cirurgia está tudo bem. E ela está tudo bem. O que não está bem é o processo de cicatrização disso. E aí, só para a gente poder entender um pouquinho, Luiz, quando Renato comentou com você da possibilidade da neuromodulação, obviamente que mesmo você tendo ouvido falar já disso, o que você achou? Qual foi sua expectativa? Porque assim, todo mundo que chega para conversar com a gente, é difícil a gente conseguir que a pessoa entenda. Hoje você entende a neuromodulação porque ela está aí em você. Mas como é que você encarou essa notícia, vamos colocar assim, de possibilidade? Porque quando você está 2 anos com dor, a vida começa a ficar cinza. Tanto é que você ativou um quadro de depressão. Quando alguém falou para você, olha, existe uma possibilidade, existe um fio de esperança, como é que você encarou isso? Olha, eu já tinha lido e pesquisado bastante a respeito desse assunto para eu poder entender bem ele, né? Justamente para eu poder me convencer do benefício do tratamento. Então, eu vi que ele tinha aplicações em vários tipos de dores, né? Principalmente as neuropáticas, né? E aí, como eu já tinha pesquisado isso e conversei com o Dr. Renato, e a minha única dúvida no momento, assim, lá no início, foi a questão... Eu achei que o plano de saúde talvez fosse criar caso para não liberar. Mas aí o doutor Renato falou, olha, a gente precisa laudar isso muito bem, né? Você precisa fazer fisioterapia primeiro, para ter um laudo específico de um fisioterapeuta e tal, para eles poderem ver que você tentou todos os tratamentos conservadores, não deu certo,
para então a gente poder entrar com a neuromodulação. André, então, aproveitando esse gancho que o Luiz comentou, você que dentro do nosso grupo é a nossa referência da neurocirurgia funcional, como é que funciona hoje nos planos de saúde regulamentados aqui no Brasil essa questão do eletrodo de estimulação medular? Porque esse é um medo que todo mundo tem. Ah, será que o meu plano libera? Como é que faz e tudo? Como é que funciona isso hoje? Isso, uma vez que a gente decide indicar o implante do estimulador, é preciso obedecer às diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dentre elas, a dor tem que ser uma dor de predomínio neuropático, né, como é justamente o caso da dor do Luiz Carlos, e também tem que existir uma comprovação de um tratamento conservador com fisioterapia que tenha durado pelo menos 6 meses e ainda assim não tenha obtido um alívio significativo da dor. Por isso mesmo que o Renato fez, né, todo esse processo junto com o Luiz Carlos de completar um tempo formal de fisioterapia para poder de forma também formal justificar o que já provavelmente já estava até justificado pelos sintomas e pela história também, né? Mas isso é uma forma de filtrar que foi estabelecida para que os casos tenham uma triagem sólida, né, adequada. E aí, depois que você fez isso, a gente então procede para implantar o dispositivo. Alguns planos exigem que seja feito um teste antes e depois o implante. Hoje, em muitos casos, foi o caso seu, né, Luiz? A gente fez isso tudo numa mesma internação. Teve a fase inicial onde a gente implantou o eletrodo ligado a um geradorzinho externo, né? E depois, com o teste positivo, a gente então internalizou, a gente colocou o gerador definitivo por baixo da pele. Falando nisso, inclusive, eu queria te perguntar como foi a sua impressão desse período de teste no hospital. Como é que foi a sensação de sentir, ou não sentir, no caso, né? Porque a sua estimulação era uma que não dá para ficar sentindo ela funcionar o tempo todo, ou não deveria, pelo menos, né? Como é que foi a sua impressão desse período de teste? Os primeiros dias ali já com uma diferença da dor. O que você achou, Luiz? Após a segunda cirurgia, que foi a parte definitiva, né? Lá mesmo na recuperação pós-cirúrgica, na sala da recuperação da anestesia, eu lembro que vocês apareceram lá e já fizeram a regulagem do equipamento, né? Uhum. E ali eu já não... Embora eu estivesse deitado, que era uma posição que a dor não aparecia muito, então foi feita a regulagem. Quando eu cheguei no quarto, depois que eu comecei a andar, e mais os dias que eu fiquei internado, né? Eu falei, eu vou precisar testar se está funcionando mesmo, né? Uhum. Aí eu nem no quarto eu não ficava, só ficava de olho se fosse entrar algum enfermeiro e tal, eu voltava para o quarto, né? Era hora de medicação, essas coisas assim, hora de me alimentar. Mas eu andava bastante nos corredores, subia escada e tal, e ficava bastante tempo em pé, porque no meu caso, a minha dificuldade era ficar em pé, então eu precisava testar isso aí. Uhum. Então eu aproveitei o período de tempo que eu estava internado para poder fazer esse teste dentro do hospital mesmo, que era a hora de fazer os ajustes no equipamento, né? Uhum. Então foi isso aí que eu fiz. Muito bom. E aí já deu para sentir naquele momento uma diferença? Você achou que estava mais solta a perna? No próprio hospital mesmo, eu já saí de lá sem dor. Perfeito. Já saí de lá sem dor. E tanto é que depois não precisou nem fazer mais ajuste no retorno, né? Do equipamento, né? Isso. Então, só um gancho aqui. A primeira coisa daquilo que você estava comentando, André, hoje, então, 100% dos planos de saúde, eles disponibilizam essa tecnologia se o paciente preencher esses critérios. Então, independente do seu plano, se isso preencher os critérios, então, ele ser avaliado por um cirurgião de coluna, ele ter a avaliação do neurocirurgião funcional da dor, preenchendo todos esses critérios, independente do plano de saúde, ele tem obrigação de disponibilizar isso. Então, isso é importante, e aí essa informação vai para você, que se você sofre de alguma coisa parecida com a do Luiz, é importante essa avaliação. Por quê? Porque existe solução. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, e aí André vai saber falar isso melhor do que eu, antigamente, o estímulo que a gente fazia era um estímulo que a gente chamava de estímulo parestésico. Então, era fácil a gente conseguir perceber, porque quando a gente implanta o eletrodo na medula,
é como se fosse uma batalha naval. A gente consegue, ó, eu vou estimular a perna direita, vou estimular a perna esquerda, você vai lembrar disso. Tá até no joelho, tá até no pé. Então isso, o André vai regulando no computador, ele vai traçando um mapa no computador para você. Então a ideia é que a gente abranja o espaço onde está aquilo dali que te incomoda. Então é como se eu conseguisse, dentro da sua casa, colocar um grid no painel dos disjuntores. Então eu consigo apagar a luz do quarto sem estar no quarto. A grosso modo é isso que ele fez aí em você. Só que com a evolução, às vezes esse formigamento que ficava, às vezes incomodava o paciente. E aí evoluiu para um outro tipo de estímulo, que é o que a gente chama de estímulo não parestésico. Você não consegue sentir que ele está aí, mas se eu desligar o equipamento, você sente. Entendeu? E aí, esse estímulo que a gente faz dentro do hospital era uma forma que a gente tem, mas em alguns casos, até para perceber melhor, às vezes a gente faz esse estímulo com o paciente indo para casa. Implanta o eletrodo e manda o paciente para casa. Ele fica uns dias testando, porque aí é onde a gente vai conseguir fazer essas coisas que você não consegue fazer dentro do hospital, por exemplo. Por exemplo, dirigir. Você não consegue fazer dentro do hospital. Entendeu? Ficar em pé, andar, você consegue. Então, esse ferramental, ele é importante porque a dor é você que sente. Eu preciso ter um substrato para confirmar aquilo. Então, eu tenho um substrato eletrônico mostrando, olha, está implantado em tal lugar, está regulado de tal jeito. E aí você fala, olha, melhorou tantos %. E aí, poxa, você não vai ser doido o suficiente ser submetido a uma cirurgia sem ter indicação. Por isso que tem todo esse rito, entendeu? E aí, passou no teste. O que é para nós passar no teste? É aquilo ter uma melhora de pelo menos 50% da sua vida. E aí não é só a dor, é o impacto social que aquela dor traz para você. De poder andar, de poder se movimentar, de poder não ficar só deitado. E é o que você falou, pô, eu tô com 50 e poucos anos, vou ficar só deitado? Não. E aí, fez isso. Como é que você ficou depois? Então, fez, implantou, organizou tudo, você foi para casa. Como é que você ficou depois? Então, já dentro do hospital, eu já vi que tinha tido a melhora que eu esperava, né? E eu pensei assim, bom, quando eu voltar em casa agora, eu vou voltar a fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, né? Como eu tinha, devido a estar muito tempo parado, eu ganhei muito peso, né? Então, eu não tinha como me exercitar para poder fazer um programa de exercício para ter perda de peso, coisa que agora eu consigo fazer e já perdi bastante peso já, junto com a dieta alimentar. Antes eu não fazia, então o peso estava só aumentando. E eu comecei a ter outros problemas de saúde por causa do aumento do peso, por causa da dor. Então, é uma reação em cadeia, né? E aí eu comecei, então, eu conseguia voltar a usar uma bicicleta, sentar num cilindro de bicicleta, que antes eu não conseguia fazer porque apertava o nervo ciático e doía muito. Como eu não conseguia nem ficar em pé 5 minutos, então dar uma caminhada de 30 minutos, 1 hora, era impossível, né? Sem sentir muita dor. E era tanta dor que eu nem tentava. Eu ia para morrer de dor numa caminhada, então eu nem ia. Já que é para sentir dor, eu fico aqui sentado, né? Então você acaba criando um mecanismo de proteção, só que você fica retraído. Uhum. Você vai ficando retraído e como eu te disse, o meu lugar preferido era a cama. Na cama eu tinha certeza que eu não ia sentir dor. Mas também viver preso a uma cama, né, com a vida pela frente, não tem sentido. É um velório de alguém vivo, né? Exatamente. Uhum. E planos, conseguiu traçar planos novos, então, depois agora do implante do estimulador? Dá agora mais vontade de dar um passeio, viajar, aprender alguma coisa nova, retomar algum projeto antigo que você gostaria? Então, como eu até disse agora há pouco, né, que a gente até achou engraçado, essa questão eu gosto muito de futebol, né? Então, na final do jogo do Flamengo na Libertadores, eu fui lá no Triângulo assistir o jogo, né? E cheguei lá, não tinha lugar para sentar. Se fosse em outra época, eu ia voltar para casa. Ficou em pé lá, tranquilo. Fiquei em pé 3 horas lá, não senti absolutamente nada. Pulou. Nada. Exatamente. Então, isso aí era uma coisa que antigamente era impossível de eu fazer.
possível. Não consegui ficar 5 minutos em pé, eu fiquei 3 horas e não senti nada, né? Então, isso aí já foi uma vitória muito grande. A parte social minha já melhorou. Se eu quiser, por exemplo, num show, antes eu não podia ir. A menos que eu levasse uma cadeira, um banquinho, né? Fica até meio constrangedor isso, Fica todo né? mundo em pé no show, você tá lá sentado, Né? Exatamente. Fica até meio constrangedor. Mas hoje em dia eu posso fazer isso numa boa. Eu posso fazer isso numa boa. E assim, eu realmente estou muito feliz com o resultado. Que no meu caso, né, houve uma melhora de 100% da dor. Eu não sinto absolutamente dor nenhuma mais. E era uma dor assim, lancinante, muito, muito forte mesmo que eu sentia. Que vinha da região da lateral do glúteo esquerdo até a ponta do dedão, passando por toda a coxa esquerda e a panturrilha. E era uma dor assim que misturava esmagamento com queimadura. Imagina, você está sendo esmagado por um ferro quente. Era isso mais ou menos que eu sentia. E como é que era a sensibilidade da perna, por exemplo? Se você passasse a mão, você sentia dor ou você sentia toque? Olha, com relação a isso aí, na pele eu não sentia nada de diferente, não. Eu só sentia uma dor que ela pegava no caminho do nervo, mas ela irradiava para dentro dos músculos também. Né? Porque o nervo ele tem o caminho dele ali, né? Mas como ele inerva, as partes que ele inervava ali, os músculos, também doíam. Doía Funda, muito né? também. Uma dor funda. Exatamente. E depois disso, e aí você falando para nós que melhorou 100%, a pergunta ela se torna até desnecessária, que é, você faria isso de novo se precisasse? Sim, faria. Faria, com certeza. Porque o grande medo que os pacientes têm, Luiz, é exatamente isso. É fazer uma nova cirurgia da coluna para tratar uma coisa que aconteceu na coluna. E aí, quando a gente lida principalmente com a neuromodulação e dor, é difícil você palpar. Porque não vai ter exame nenhum que vai conseguir passar para nós essa sua experiência que você teve. É você falando. Por isso que essa é uma ferramenta tão poderosa. Porque você chegar para mim e falar bem assim, olha só, eu fiquei 3 horas em pé para ver um jogo de futebol, por exemplo. Uma coisa que até então eu não faria, não tem um exame para eu poder confirmar isso. Só que isso é qualidade de vida. Então, hoje, a neuromodulação, ela não está falando de dor. Ela está falando de vida, de qualidade de vida. Porque é o que você falou, às vezes você perde a esperança de viver. Você com 2 anos com dor, todo dia ficando deitado, eu tenho certeza que você já pensou algumas vezes, fala, cara, para que isso tudo? Entendeu? E aí você falar que com um dispositivo eletrônico a gente consegue reverter isso, claro, não é milagre, é ciência. Sim. Né? Só que isso precisa ter... Imagina, isso aconteceu com você em 2018, você foi operado, ao tempo que você ficou até encontrar o nosso time. A ideia é que a gente consiga, cada vez que pessoas encontrem a gente mais cedo. Da mesma forma que você conheceu a neuromodulação em 2014, se a gente conseguir fazer com que outros Luizes que estão perdidos por aí fiquem menos de 2 anos nesse martírio, a gente já ganhou nossa conversa. Até porque tem um processo, né? Eu lembro que quando a gente indicou a neuromodulação, eu falei, vai demorar pelo menos uns 6 meses aí da fisioterapia. Você ficou emotivo no consultório. Exatamente. Porque quando você fica muito triste, você perde. É o que você falou, cara, você queria ficar deitado. E às vezes eu preciso de uma comprovação de que foi tentado de tudo. Não que você seja mentiroso, mas eu preciso de uma documentação. Então imagina, você está 2 anos acamado, sem fazer nada. Aí a gente fala, olha só, eu preciso que você fique mais 6 meses, mesmo eu sabendo que esse resultado vai acontecer. Só que é a minha expectativa em cima de um sofrimento que você já está. E você faz lá 6 meses, mesmo quando... É complicado. A grande dificuldade é essa. Porque se isso fosse um conhecimento já disseminado, se lá no início desses 2 anos você já tivesse encontrado, por exemplo, o Renato, ele ia falar com você bem assim, Luiz, olha só,
vai desenhar por isso daí, a gente está vendo que isso vai acontecer. E vamos manter uma fisioterapia regular, porque o dia que a gente não conseguir resolver isso de forma conservadora, nós já temos toda a documentação para isso. Tem um respaldo, né? Você tem um respaldo. É. Entendeu? Porque aí é onde entra o laudo da fisioterapia, às vezes o acompanhamento com o psiquiatra. Porque ó, eu tenho um acompanhamento com o psiquiatra e falo, olha só, ele desenvolveu um quadro depressivo porque ele está com dor. Eu tenho a documentação disso. Então, hoje, como eu preciso dessa documentação da mesma forma que eu tenho um laudo de ressonância, eu tenho um laudo de raio-x, de tomografia, de eletroneuromiografia, eu vou de forma documental mostrando, olha só, eu tenho uma dor. E mesmo assim, aquilo retrata só um pedacinho do seu quadro de dor, porque a sua dor, só você que sente. Entendeu? Então, assim, hoje, essa ferramenta aqui está sendo uma ferramenta poderosa exatamente para a gente conseguir mudar vidas. Porque a vivência que as pessoas têm de neuromodulação, você, Luiz, sabe mais de neuromodulação que muitos profissionais da área da saúde. Justamente. Tem muita gente que nem sabe que isso existe. Então, imagina, você não vai saber oferecer um tratamento porque você não sabe nem que existe. E aí, a gente já teve oportunidade aqui de contar a história de algumas pessoas que a neuromodulação mudou a vida. E todas elas falam exatamente a mesma coisa. Mudou a vida. Ninguém fala de dor, fala de qualidade de vida, mudou a vida. É. E o principal medo que todo mundo tem é, e se isso desligar? É o medo que todo mundo tem. Entendeu? Claro que, óbvio, o acompanhamento é feito com o Renato, com o André, tem formas da gente acompanhar isso. Porque o corpo ele vai esquecendo daquele sofrimento para trás. É normal isso, né? Aí vem outros temores, né? Com certeza, com certeza. Sem dúvida, mas pelo menos aí agora a gente tem, com esse dispositivo que foi implantado no Luiz aí, uns 5 a 7 anos de vida útil. E aí depois a gente deve trocar. Até lá as tecnologias vão se atualizando, né? Os dispositivos são Vida útil de bateria, atualizáveis. né? Que o procedimento É, tem 7 anos. isso, vida útil de bateria. Só pra dar gente... uma dúvida do Luiz na consulta de quanto tempo vai durar, né? Não, da questão do estímulo. Que eu falei, a gente tem 4 linhas com 5 pontinhos. Então, o estímulo, mesmo que você acostume com ponto, a gente consegue mudar mapear em outra área. Fora as formas de onda, né? Os métodos de estimulação, mas realmente está numa forma, aí, vendo a configuração, né, que gasta bem pouca energia. Então, isso é bom também. E ao longo do tempo vai mudando. Né? Agora a gente está começando a fazer até... Já estão instalando o software nos programadores para fazer, inclusive, programação remota. Isso está para começar em breve também. Então, as ferramentas vão melhorando a cada ano. Provavelmente, Luiz, o próximo gerador que você for colocar, quando acabar a bateria desse, que é um computador, né? Esse gerador ele já vai disponibilizar, encontrar a equipe, ele regular isso remoto. Sim. Então, você faz uma videochamada, por exemplo, com o André. André vai estar com um tablet na mão dele, sincronizado no seu dispositivo, você longe, e aí vocês vão estar conversando. Então, essa tecnologia, porque assim, o gerador ele está aí, está mapeado aí, o eletrodo. O gerador que pode precisar trocar ao longo do tempo. E muda igual troca uma bateria de carro, por exemplo. Você vai abrir, vai trocar e resolve. Agora, essa tecnologia ela está só no começo. Então, hoje, esse ferramental ajuda o quê? Qual é o foco? Qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida. Entendeu? E teve uma coisa que você citou agora há pouco, só para fazer um comentário a respeito disso. A pessoa às vezes passa por uma cirurgia igual eu passei, né? Eu já tinha feito uma na cervical, uma na lombar, e aí você até falou, mas mais uma cirurgia, né? E realmente eu pensei, é mais uma cirurgia, né? Então eu tenho uma cicatriz na lombar e agora tenho uma pequena cicatriz um pouco acima na torácica, né? Mas só para dizer o seguinte, que é uma cirurgia de recuperação muito rápida e muito tranquila. A da lombar é mais complicada. Você tem que tomar uma série de cuidados, né? Com um corte muito maior, uma incisão muito maior. Você, né, não pode pegar peso, você não pode fazer certas posições, né? Dobrar talvez muitas costas e tal. Então, é mais delicado. Agora, essa não. Essa aí é de recuperação super rápida
E depois que cicatriza, você pode deitar, né? Dormir de um lado, dormir de outro, dormir para cima, não tem restrição de nada, né? Então, é isso aí que eu achei interessante. E essa é exatamente a filosofia desse tratamento. Porque, assim, ele não pode te trazer mais limitação que você já tinha. É a gente entrar no que está, acertar o que dá para acertar e ir embora sem causar nenhum problema a mais. E o que a gente puder trazer de vantagem, porque o que acontece? Tem paciente, por exemplo, como passou por uma cirurgia semelhante à sua, que ficou. A cirurgia às vezes infeccionou, ficou muito tempo internado, tem todo aquele trauma cirúrgico. Então, assim, você conseguir convencer uma pessoa a ser submetida a um tratamento cirúrgico de novo na coluna, tem que ser alguma coisa menos invasiva. Porque se eu chegasse para você hoje e falasse, Luiz, você vai ter que fazer uma cirurgia traumática igual àquela que você fez. Desanima. Para ficar sem dor, você não vai fazer. Você não vai, mesmo sabendo que você ia ficar bem depois. Você não vai fazer. Agora, se a gente chega e fala, olha, é uma cirurgia praticamente imperceptível, comparando com tudo que você fez, é praticamente imperceptível. Com o benefício que tem, é aí que é a tecnologia. Entendeu? E você tem vivência de internação mais prolongada, né, Luiz? Tem. Por outras razões, Sim. né? Porque ele não mencionou, mas teve uma fratura do braço aqui que Eu foi... tive uma osteomielite no cotovelo esquerdo. Ah, foi isso. Então, eu passei por várias cirurgias no cotovelo esquerdo e fiz tratamento com antibiótico venoso por meses. E somando as internações todas que eu tive, eu acho que passou para mais de ano já. Imagina. Então, aí foi assim... aí você pensa, né? Passar por mais uma, mas assim, a questão... Eu estou muito feliz com o resultado e penso assim que, é igual você falou, poderia ter encontrado isso aí antes, né? Não ter sofrido os 2 anos, né? Ter sofrido menos um pouco, né? Mas assim, pelo menos a gente se encontrou. Porque imagina, se a gente for pensar, tem muita gente como você espalhado aí que está sofrendo ainda. O que faz esses anos valerem é a oportunidade de levar adiante para outros também. É o que você falou, agora você está fazendo atividade física, você está emagrecendo, você está curtindo. Tipo assim, esse corte temporal de 2 anos, daqui a pouco você vai esquecer. Você vai esquecer que você passou por isso tudo. Entendeu? E aí você ter a oportunidade, que muitas vezes a gente nem consegue 100% de melhora. Entendeu? E você tendo a oportunidade de falar, olha só, é 100% de melhora, cara, literalmente é uma página que você virou. E olha que nós estamos num espaço curto ainda. É uma página que você virou. E você virar uma página dessa é uma página pesada de virar. Entendeu? Então, a gente que fica muito feliz de ter oferecido isso para você, tá, Luiz? E eu fico muito feliz de você poder compartilhar isso com a gente, porque eu acredito que a gente consiga, assim, pelo menos dar uma semente de esperança para alguém que está ouvindo a gente agora. Entendeu? Porque todo mundo que chega aqui com dor crônica perde esperança. E eu acho que, assim, você, dentro da neuromodulação, você consegue trazer um fio de esperança. A gente, muitas vezes, não consegue solucionar tudo. E é muito triste quando a gente fala, olha só, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Só que, assim, o nosso comprometimento sempre vai ser tentar fazer o máximo possível com segurança. Porque existe uma linha tênue, né, que é difícil a gente manter, que é aquela linha ética de oferecer uma coisa baseada em ciência para te ajudar. Porque eu poderia muito bem, o André, o Renato, oferecer uma garrafada X para você tomar e você vai tomar, porque você está com dor, você está desesperado, entendeu? Isso existe. E isso viu? existe. A gente vê bastante. Isso existe, né? Essas curas milagrosas e assim... Em toda essa conversa, e aí como a gente é uma equipe, a gente conversa do mesmo jeito, em momento nenhum foi vendido facilidade. E sim um processo. Tanto é o que você falou, durou 6 meses para preparar. Se fosse uma coisa miraculosa, eu ia falar, ó, toma aqui e volta depois. Porque é um processo. Mas quando a gente, mesmo num caos da dor, a gente segue essa linha ética e racional, você vê o sucesso. Entendeu? Então, a gente agradece muito, tá? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas assim,
E eu fico muito feliz de você poder contribuir um pouquinho da sua história com a gente, tá, Luiz? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós. Do que é o nosso encontro, a neuromodulação e o tratamento da dor trouxe para você? Olha, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte: lidar com dor não é fácil. A dor é algo que fragiliza a pessoa fisicamente e emocionalmente. Mas hoje, graças à evolução tecnológica, existe uma esperança e tem jeito de resolver. Eu tive a felicidade de ter uma dor muito agressiva, crônica, resolvida 100%, que é o que eu espero que todos também que se submetam a esse tipo de tratamento consigam obter. E isso aí volta a dar para a gente a perspectiva de levar a vida normalmente de novo. Normalmente. Uma vida sem limitação, sem dor. E, como a gente até falou agora há pouco, a dor ela limita até o emocional da pessoa. E quando o emocional da pessoa não está bem, a vida não vai bem. Afeta todos os setores da vida, né? Então, eu tive uma melhora não só do ponto de vista físico, mas também emocional. Porque a dor ela tá resolvida. Luiz, muito obrigado. André, se quiser falar alguma coisa, Renato, se quiser falar alguma coisa. A única coisa mesmo só é agradecer, Luiz. Obrigado aí pela sua participação, viu? O relato seu é muito importante e que ele sirva de encorajamento para que outros pacientes que têm a mesma situação, que estão passando por essa situação difícil, que eles possam, então, procurar esse tipo de tratamento para obter, assim como você obteve, uma melhora de qualidade de vida. Isso é o que a gente quer disseminar com o podcast, então é muito importante a participação sua hoje. Obrigado, viu? Por nada, dispõe. Então, gente, para quem não conhece o nosso trabalho, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar, pegar os outros depoimentos para trás para entender um pouco mais dessa trajetória. Obviamente que a nossa ideia não é que todo mundo preencha critérios para esse tipo de tratamento, não é que todo mundo melhore 100% como o Luiz, mas é para trazer um fio de esperança de que é possível a gente ter qualidade de vida mesmo estando inundado por aquele sentimento ruim de dor crônica. Então, o mais importante é, seja avaliado por um especialista ético, exatamente para ele seguir todo o rito do tratamento necessário, porque, de forma ética, todos os planos de saúde disponibilizam esse tratamento que foi disponibilizado para o Luiz, mas precisa inicialmente passar por uma trajetória como essa. Obrigado, Renato. Obrigado, André. Novamente, obrigado, Luiz. E até o nosso próximo encontro.